Ok, pessoal, vamos dar início então a uma série de vídeos agora falando sobre posições relativas entre duas circunferências, ok, pessoal? Então, pessoal, são possíveis três casos e cada caso vai ter a sua situação ou situações. Vamos ver então o caso 1, quando as circunferências são tangentes. Então eu tenho aqui, vamos ver lá então a situação 1. Eu tenho aqui uma circunferência, situação 1 quando elas são tangente externamente. Eu tenho aqui uma circunferência, vou chamar essa circunferência 1, de centro de um raio 1, e venho com uma outra circunferência e tangencio essa circunferência 1 externamente. Então, pessoal, quando isso acontece, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele vai te dar, o exercício vai te dar uma equação da circunferência tanto da 1 quanto a 2 e vai te perguntar se elas são, qual é a posição relativa entre essas duas circunferências. Então você vai fazer o que? Você vai calcular os centros da circunferência, calcula o centro da circunferência 1, calcula o centro da circunferência 2, calcula os raios tanto da circunferência 1 quanto da circunferência 2. E depois você vai calcular, usando a fórmula da distância entre dois pontos, calcular a distância do centro 1 até o centro 2. Ok, pessoal? E quando você verificar que a distância do centro 1 até o centro 2 foi exatamente a soma do raio 1 com o raio 2, você vai dizer que essas circunferências são tangentes externamente. Então, a característica de circunferências tangentes externamente é quando a soma do raio 1 com o raio 2, essa soma é igualzinha à distância dos centros, entre os centros. Então, a distância entre o centro 1 e o centro 2, se for igual à soma do raio 1 com o raio 2, eu concluo que essas circunferências são tangentes externamente. Ok, pessoal? Então, fique bem claro. Duas circunferências são tangentes quando a distância do centro 1 até o centro 2 é exatamente igual à soma entre o raio 1 e o raio 2. Ok, pessoal? Então, essa é a situação 1. Vamos ver então a situação 2. Quando elas são tangentes internamente. Então, aqui eu tenho uma circunferência 1, também com centro 1 e raio 1, e venho com uma outra circunferência e vou tangenciar essa circunferência 1, só que agora internamente, ela é interna à circunferência 1. Então, pessoal, eu vou observar o seguinte, ó, que essa distância do centro 1 até o centro 2, ela vai ser exatamente igual ao módulo da diferença entre os raios. Então, vamos lá, repetindo. O mesmo processo, ele vai te dar duas equações, vai te dar a equação da circunferência 1, vai te dar a equação da circunferência 2 e vai te pedir a posição relativa entre essas circunferências. Então você vai, mesmo processo, calcula o centro 1, o raio 1, calcula o centro 2, o raio 2 e você vai calcular a distância do centro 1 até o centro 2 usando a fórmula da distância, ok? Se você verificar que essa distância do centro 1 ao centro 2 foi exatamente igual ao módulo da diferença entre os raios, você conclui que essas circunferências são tangentes internamente. Então essa, pessoal, é a característica de circunferências tangentes internamente. A distância entre seus centros vai ser exatamente igual ao módulo da diferença entre os seus raios. Ok, pessoal? Então, vamos lá agora por caso 2. Caso 2, quando as circunferências são secantes. Quando elas são secantes, pessoal, então eu tenho aqui a circunferência 1, com o seu centro 1 e raio 1, ok? E venho com uma outra circunferência, olha aí, ó. Venho com uma outra circunferência e ela vai ter em comum com a circunferência 1, dois pontos. Então, elas são aqui, no caso, são secantes, né? E essa circunferência 2, claro, tem centro 2 e raio 2. Então, a característica, pessoal, olha aqui, ó, o cálculo da distância
essa distância do 101 até o 102, naquele mesmo processo, a questão vai te dar a equação da circunferência 1, a equação da circunferência 2, aí você vai ter o trabalho de calcular o centro de cada uma delas, né? E os raios, depois vai calcular a distância do 101 até o 102, ok? Usando a fórmula da distância entre dois pontos. E a característica de circunferências secantes é o seguinte: quando você calcular essa distância aqui, ó, esse segmento, essa distância, esse valor vai ser maior do que o módulo da diferença entre os raios das circunferências, e vai ser menor, pessoal, vai ser menor do que a soma dos raios da circunferência. Então, repetindo, vai ser maior do que o módulo da diferença entre os raios das circunferências, e vai ser menor do que a soma dos raios das circunferências, ok, pessoal? Então, essa é a característica de circunferências quando elas são secantes. Essa distância é menor do que a soma dos raios e é maior do que o módulo da diferença dos raios. Ok, pessoal? Então vamos lá para o caso 2. Aliás, o caso 3. Quando as circunferências não se interceptam. Então, pessoal, aqui também eu tenho a situação 1, quando elas não se interceptam externamente. Eu tenho aqui a circunferência 1 e venho com a circunferência 2. Então aqui, essa distância entre o 101 e o 102, essa distância aqui, eu vou encontrar que ela vai ser maior do que a soma dos raios. Então eu tenho aqui o raio 1, tenho o raio 2. Quando eu calculo essa distância, eu vou constatar que ela é maior do que a soma dos raios. Então, de novo, repetindo, o exercício ou a questão vai me dar a equação da circunferência 1, a equação da circunferência 2, aí você vai ter o trabalho de calcular o centro 1, o raio 1, o centro 2, o raio 2, depois vai calcular a distância do 101 até o 102 e vai verificar. Quando você encontrar esse valor que for maior do que a soma dos raios das circunferências, você vai dizer que essas circunferências não se interceptam, né, externamente. Ok, pessoal? Então vamos lá, essa foi a situação 1. Vamos ver uma outra situação, a situação 2, quando elas não se interceptam internamente. Então aqui eu tenho a circunferência 1, ok? Ele vai te dar a equação, aí você vai calcular o centro 1, o raio 1, ele vai depois te dar a circunferência 2, vamos ver então a circunferência 2 chegando aí, ó. Circunferência 2, ele vai te dar a equação da circunferência 2, aí você vai ter o trabalho de calcular o centro 2, o raio 2. E qual é a característica então, pessoal, quando as circunferências não se interceptam internamente? A característica é essa, pessoal, que essa distância do 101 até o 102, essa distância do 101 até o 102, esse segmento aqui, ó, você vai constatar o seguinte, ó, quando você calcular ele, vai constatar que ele vai ser menor do que o módulo da diferença entre os raios da circunferência. Ok, pessoal? Então você faz a diferença entre os módulos e verifica. Calculou a distância, deu menor do que o módulo da diferença entre os raios? Opa! Então elas não se interceptam internamente. Ok, pessoal? Então, nos próximos vídeos vamos fazer exemplo disso aí, vamos praticar e fixar bem essas propriedades, ok, pessoal? Então vamos lá para a última situação, que é a situação 3. Eu tenho aqui uma circunferência, 101, raio 1, né? E eu tenho uma outra circunferência que chega, ó, e essa circunferência vai ter o mesmo centro, as mesmas coordenadas, o centro dela vai ter as mesmas coordenadas do que o centro 1, do que o centro da circunferência 1, ou seja, elas vão ter o mesmo centro. Quando isso acontece, eu digo que essas circunferências são concêntricas. Elas têm o mesmo centro, a diferença entre elas é apenas o raio. Aqui eu tenho um raio da circunferência 1, aqui eu tenho um raio da circunferência 2. Então, no caso, pessoal, a distância do 101 até o 102 é zero, né? Porque elas são iguais, eles são iguais, ó. Então, a distância entre o 101 e o 102 é zero. Então, no exercício que ele me der, a circunferência 1, a circunferência 2,
Aí eu vou calcular o centro 1, o raio 1, o centro 2, o raio 2. Quando eu verificar que o centro 1 é exatamente igual ao centro 2, opa, já sei, né? Essas circunferências não se interceptam e têm o mesmo centro. Logo, elas são o quê? Concêntricas. Ok, pessoal? Então, esses são os casos. Nos próximos vídeos, vamos fazer exercício aplicando esse conhecimento que adquirimos agora. Ok, pessoal? Ok?